Olá, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu quero falar, gente, mais uma vez, sobre o jejum como uma arma poderosíssima de guerra. Simplesmente uma arma que pode ser como uma bomba atômica no plano espiritual. Eu não estou aqui para endeusar, idolatrar o jejum, não. Primeiro, antes de tudo, eu quero deixar claro que ele é só uma arma de guerra. O jejum é só uma arma. Quem faz a obra toda, né? Quem faz a coisa toda acontecer é Cristo. Quem detém a chave do inferno, quem detém todo o poder, quem ressuscitou dos mortos, quem, né, é o dono de tudo, da minha vida, da minha alma, é Ele. Então, só que eu preciso esclarecer um pouco mais sobre o jejum, porque eu sei que ainda existem muitas dúvidas. E não só dúvidas, mas resistência. Tem muitas pessoas que não... como é que eu vou dizer? Eu falo por mim mesma. Eu tinha uma resistência terrível quanto ao jejum. Muitas pessoas não conseguem jejuar. Muitas pessoas, né? Umas não querem, outras não conseguem mesmo. Então vamos lá. Quando foi no início desse ano de 2023, eu encontrei um vídeo falando sobre jejum de uma moça. E esse vídeo eu assisti ele até o final. Mas eu assisti ele até o final, aqui ó, com uma resistência terrível, uma dureza no meu coração muito grande, muito forte. Porque eu não queria me submeter, eu não queria me sujeitar a esse tipo de coisa, a essa arma poderosa. E eu era cristã, gente, eu sou cristã, nasci no berço evangélico, tá? Só que eu não fui ensinada a ter o jejum como uma disciplina, não. Eu não fui ensinada a jejuar e também não fui ensinada sobre a importância do jejum na minha vida. O que eu sabia, o pouco que eu sabia sobre o jejum, e eu jejuava, mas eu jejuava assim, né? Aquele jejum que você começa às 7 horas da manhã e termina meio-dia. O pouco que eu jejuava, eu achava que estava de bom tamanho. Que aquilo ali, pronto, acabou, não preciso evoluir para mais nada. Então, quando eu assisti esse vídeo, eu tava passando por um momento muito difícil, deixei até um testemunho meu falando sobre uma crise de ansiedade que eu tive, que depois evoluiu para uma depressão. Eu dei essa chance pro Espírito Santo de Deus agir através dessa arma que é o jejum. Quando eu comecei a jejuar, o primeiro jejum de 24 horas, tá? Foi o primeiro jejum mais longo da minha vida. Foi esse ano de 2023. 29 anos de crente e eu jejuei pela primeira vez 24 horas o ano passado. O primeiro jejum não teve muito efeito. O segundo jejum também não teve aquela coisa, mas eu senti algo já. Eu comecei a pescar algumas coisas que estavam acontecendo ao meu redor. No terceiro jejum, Deus já começou a trabalhar coisas completamente diferentes em mim. E eu falo isso, sabe por quê? Entenda, o jejum ele é uma arma poderosíssima de guerra, sim. Mas não pense que o jejum ele é uma arma que vai começar a destroçar o inferno, o Satanás não vai sobreviver e vai morrer e não sei o quê. Pensa bem, não é isso. O jejum é uma arma poderosíssima de guerra, porque ele destrona as trevas que há em você. Isso é sério. Isso é poderoso. Isso é forte. Quando eu comecei a jejuar por um período mais longo, quando eu comecei a entender que não bastava só jejuar também, porque o jejum ele é só uma arma, tá? Tem muito mais coisa que você precisa fazer para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Entre elas, a oração precisa estar, você precisa, além do jejum, estar em constante oração. Não adianta você passar fome, porque isso aí é sacrifício de tolo, tá? Começar um jejum, passar fome e não falar com Deus. Não adianta. Não adianta também você não estudar a palavra. Se você não estudar a palavra, também não adianta nada. Então, o jejum ele tem que andar em comum acordo com a oração e com o estudo da palavra. E aí, quando eu comecei a fazer isso certinho, eu comecei a perceber Deus trabalhando em mim. Coisas como... Gente, eu descobri coisa, sério, eu não sabia que eu tinha uma paternidade mal exercida dentro de mim. Eu achava que em relação ao meu pai, tava tudo ok. Eu fui criada sem o meu pai, conheci meu pai com 15 anos de idade, depois nunca mais, tive contato nenhum com ele. Mas enfim, eu achava que tava tudo bem. Mas
isso me trouxe sequelas terríveis. E Deus trabalhou isso em mim o ano passado. E foi através do jejum. Foi através do jejum que ele me mostrou que eu precisava ser curada e depois me curou. Entenda isso. Isso foi só uma das coisas, entre muitas outras coisas. Maldições hereditárias, eu não sabia que existiam em mim, que existiam no meu sangue, que corriam no meu sangue pecados de avós, bisavós, não sabia. E Deus me mostrou, me revelou através do jejum. Também consegui curar através do jejum, consegui ser tratada através do jejum. E eu quero falar para vocês, o jejum ele é uma arma poderosa, porque ele vai fazer com que o caminho seja aberto para as bênçãos do Senhor chegar até você. Agora eu quero entrar num outro plano aqui, presta bem atenção. Quando Daniel, começou a orar, e ele entrou em propósito de jejum, presta bem atenção. O Senhor respondeu ele no primeiro dia de propósito. Entenda bem, tudo está preparado, tudo que é para ser seu está preparado, está pronto. Deus não vai fazer. Então o jejum não é para que Deus crie, não é para que Deus mudar de ideia, não. Tudo já está pronto, antes mesmo de você nascer. Então quando Daniel entrou em propósito, Deus respondeu ele no primeiro dia. Mas sabe o que aconteceu? Simplesmente a bênção, junto com o anjo, foi paralisada no plano espiritual, nas regiões celestes, pelo príncipe da Pérsia. Gente, que é um principado terrível, muito poderoso. Pra você ter noção, se o anjo que é de Deus foi paralisado, é porque ele estava numa hierarquia mais baixa, no escalão mais baixo que esse príncipe das trevas. Então entenda, aquilo que Deus tem para você já está pronto. Mas você precisa guerrear para que aquilo que impede o que é seu, que está parado, venha chegar até você. Batalha espiritual é isso. Meu Deus. Depois eu quero falar melhor sobre batalha espiritual. Mas vamos falar sobre o jejum. O jejum, ele é uma arma para você justamente pedir a Deus para limpar esse canal, essa coiseira toda que Satanás está prendendo, está amarrando para não chegar até você, Mas isso é depois de um nível, quando você já está buscando, quando você já está renunciando, quando você já entende que você já, Senhor, eu tô aqui te servindo, sabe? Fiel, ovelhinha, tô fazendo tudo que o Senhor quer, tudo que o Senhor manda, tudo que o Senhor pede, tô estudando a tua palavra, isso aqui, e nada tá acontecendo. Aí você jejuma para que todo mal venha a ser desfeito e a bênção chegue até você. E aí, eu quero falar justamente sobre isso. O próprio Cristo disse em Mateus capítulo 17, versículo 21, que, essa casta de demônios, ela só sai com jejum e oração. Quando Jesus diz isso, ele não está dizendo que a sua oração, ela é fraca para expulsar o demônio. Só que a sua oração, com a fé limitada que você tem naquele momento, não vai ser capaz de destronar principados e potestades que estão barrando as bênçãos do Senhor chegar até você. Então você tem que ir pro jejum para que a sua fé, para que você seja tratado. Entendeu? Então, quando você jejuma, você é quebrantado, Deus aumenta a sua fé, porque você vai sendo trabalhado no seu eu, no seu interior, o seu orgulho vai sendo trabalhado, vai sendo diminuído, e ali, minha filha, a coisa toda acontece. Gente, quando eu vim pro carro pra gravar esse vídeo, eu tava aqui na loja, eu falei, meu Deus, sabe como é que eu vou explicar tudo isso? Porque é muito complexo. É complexo, menino. Só quem vive, e eu vou falar pra vocês, eu não tinha ideia de nada disso. Eu não tinha ideia. Eu enfrentei uma batalha espiritual terrível, sem saber de nada. E ninguém me explicou nada. Eu assisti alguns vídeos no YouTube, mas, sabe, não tinha aquela coisa assim de quando eu tinha uma dúvida, ia lá e perguntava pra alguém. Era muito complicado, porque muitos cristãos não sabem explicar. Nem mesmo alguns pastores, gente. Eu vejo que, igual como a própria palavra diz, como a Bíblia diz, que os meus padecem por falta de conhecimento. Então, nós precisamos, sim, estudar a palavra. Precisamos, sim, nos sacrificar. Precisamos, sim, nos submeter. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês. Eu tô lendo aqui esse livro,
os 3 campos da batalha espiritual, que é na mente, na igreja e também na região celeste, né? Que não é só no ar, não, é aqui, na terra. Pra quem acha que diabo fica no inferno, tá não, filho, tá aqui, tá o tempo todo observando a gente, tá o tempo todo aqui, né, rondando, cercando. E aí eu quero falar pra vocês o seguinte, eu tava lendo esse livro, né? E esse livro fala muito sobre você se sujeitar a Deus. Quando você se sujeita a Deus, você se sujeita ao trabalhar dele, ao mover dele. Tá escrito em Lucas capítulo 9, versículo, não me lembro, 20 alguma coisa, que nós devemos nos submeter, a nos sujeitar a Cristo, a ter o coração de Cristo, a mente de Cristo. E não adianta nada a gente usar uma arma poderosa como o jejum, como a gente ficar orando, a gente ficar buscando, se nós não nos sujeitarmos ao trabalhar e ao agir de Deus. O Espírito Santo, ele vai tocando, vai incomodando, sabe, batendo na porta, ele vai falando, e se você ficar resistindo, não adianta, é sacrifício de tolo. Então, nós precisamos ser moldados para que o agir de Deus aconteça, tá? Tudo o que Deus tem para você, seus sonhos, seus planos, seus projetos, já tá pronto, já está pronto. Então entenda, primeiro você é trabalhado para depois, né, o resto acontecer. É aquele versículo, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, junto com essa arma de guerra que é o jejum, que ele é sim muito poderoso, eu falo por experiência própria, gente. Eu passei por coisas que eu achei que eu não ia dar conta de passar. Eu não tinha ninguém para conversar sobre isso. E eu jejuava. E a cada jejum que eu finalizava, que eu entregava, eu via assim o Espírito Santo me dando um novo norte, um novo direcionamento, um novo conhecimento. E não só isso, mas me dando força, me dando vigor, sabe? Eu falo porque eu acho que a maior dificuldade nas nossas vidas não é... Eu falo que não é a falta de dinheiro, não, é na nossa mente. É na nossa mente. Porque quando você tá bem com Deus, quando você tá tranquilo, quando a sua fé está bem estabelecida, o resto você consegue passar. O resto vai, sabe? Mas se você... O problema é que quando nós deixamos de usar as armas que Deus nos deu, nós vamos dando vazão ao inferno e às mentiras dele. Vai colocando que você não é capaz, que você não dá conta, que você não é nada, que Deus não te ama. E até mesmo, coisa que eu cheguei a acreditar, que Deus não existia. Eu cheguei a acreditar que Deus não existia. Ou se ele existia, ele não me amava, eu não era nada pra ele. Então, quando a gente dá vazão pra esse tipo de pensamento, é porque nós não estamos ligados como deveríamos. E o jejum vem pra isso, pra nos ligar, nos conectarmos a ele. Bom, eu espero que, né, tenha ficado um pouco mais esclarecido sobre o que é o jejum. Ele é sim uma arma poderosa, usufrua dessa arma poderosa, mas não só dele, viu? Lembrando, tem que ter adoração, tem que ter leitura da palavra, tem que ter oração, tem que ter entrega, tem que ter renúncia, tem que ter tudo isso, tá? Para que você consiga vencer, para que você consiga chegar onde você quer chegar. E se você gostou desse vídeo, já vou pedir para você se inscrever nesse canal, dar um like também e mandar esse vídeo para outras pessoas que precisam conhecer mais sobre a palavra do Senhor. Até mais, até o próximo vídeo.